O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Essa elite que domina a comunicação no Brasil hoje também é uma elite financeira, também é uma elite política. Tem nos Estados Unidos, tem na França, tem na Alemanha, tem na Inglaterra. Então, por que no Brasil a gente não pode falar em democratizar a mídia? Por que aqui é sinônimo de censura? A gente está agora no meio da CPI, uma nova CPI espetacularizando, tentando criminalizar o movimento sem terra, com um levantamento que foi feito aí entre as matérias de abril pelo Intervozes, 100% das matérias criminalizam o MST. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e neste episódio recebemos os integrantes do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Olívia Bandeira, Gisele Mendes e André Pasti. A Olívia é pós-doutoranda em Ciência da Religião na PUC São Paulo, doutora em Antropologia Cultural pela UFRJ e mestre em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Ela é coordenadora de pesquisa, formação e articulação internacional do Intervozes e integrante do grupo de pesquisa Gênero, Religião e Política da PUC São Paulo e do Laboratório de Antropologia da Religião da Unicamp. Gisele é jornalista, graduada em Estudos de Mídia e mestra em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Ela é associada do Intervozes e desde 2019 integra a coordenação executiva do coletivo. Já o André é geógrafo, mestre em Geografia, doutor em Geografia Humana e professor adjunto do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC. A Olívia, a Gisele e o André são organizadores do livro Quem Controla a Mídia no Brasil, dos velhos oligopólios aos monopólios digitais, lançado neste ano em parceria entre o Intervozes e a editora Veneta. E é sobre este livro que vamos conversar hoje. Oi, Olívia, tudo bom? Oi, Luiz, tudo bom? Obrigada aí pelo convite, muito bom estar aqui. Que ótimo, que é isso, prazer receber você. Oi, Gisele, tudo bem? Oi, Luiz, olá, ouvintes, obrigado pelo convite, agradecemos ao Guilhotina, ao Le Monde e muito bom estar aqui também com vocês, trocando essa ideia. Que ótimo. Oi, André, tudo bom? Olá, Luiz, olá todo mundo que nos ouve, uma alegria estar em mais um espaço compartilhado aí com a Le Monde Diplomatique, nessa parceria que já vem de bastante tempo aí, do Intervozes com vocês, enfim, então muito bom estar aqui batendo um papinho com vocês hoje. Que ótimo, pra gente é uma grande satisfação. Sejam bem-vindos ao episódio 202 do Guilhotina. Eu vou começar perguntando para vocês se vocês podem apresentar aí quais são as principais pesquisas que fundamentam esse livro e como é que elas foram feitas. Oi, Luiz. Olá, Olívia. Olá. Estou falando seu nome que é para o ouvinte perceber. Esse livro, a gente organizou esse livro com base em duas pesquisas que o Intervozes desenvolve e que estão no ar desde 2017. Uma delas é o monitoramento da propriedade da mídia, que é um projeto global, e que no Brasil é feito pelo Intervozes, que é uma pesquisa aí que monitora quais são os principais veículos de mídia, em termos de audiência de cada país, e também quem são os seus proprietários, seus acionistas, e os interesses associados a esses proprietários. Então, no Brasil, a gente mapeou 50 veículos em mídia impressa, mídia digital, TV e rádio. Mapeamos os proprietários desses veículos e também alguns interesses relacionados. No caso do Brasil, a gente observa que os proprietários dessas mídias possuem diversos interesses econômicos em diversos setores da economia, também interesses políticos e também interesses religiosos. E também essa pesquisa de monitoramento da propriedade da mídia, ela produz indicadores de risco ao pluralismo e à diversidade. Então, é possível, no site, por exemplo, da pesquisa, você comparar os indicadores de risco do Brasil em relação a outros países que foram mapeados, tanto na América Latina quanto em outras regiões do mundo, A gente pode falar mais sobre isso depois, mas, assim, o resultado do Brasil indica um alto risco à pluralidade e à diversidade, principalmente devido à alta concentração da propriedade
na mão de poucos grupos e grupos que possuem esses interesses econômicos, políticos e religiosos. E a outra pesquisa que a gente está no ar também desde 2017 são os monopólios digitais, que faz um mapeamento da diversidade e da concentração na internet especificamente, né, pensando não só os veículos de internet que produzem conteúdo informativo, como no monitoramento da propriedade da mídia, mas essas grandes empresas de tecnologia que possuem as redes sociais, os serviços de mensageria, os buscadores, né, como é que essas grandes empresas aí têm dominado também a circulação de informação ao redor do mundo. São essas duas pesquisas que o livro se baseia, mas a gente convidou também uma série de pesquisadoras e pesquisadores de outras instituições que são parceiros do Intervozes também, para poder dialogar com a gente a partir dos resultados dessas duas pesquisas. Bom, eu segui com uma questão que está no livro, mas que se confunde com a própria atuação de vocês no Intervozes, que é qual a importância de debater a concentração da mídia e qual a importância de debater a concentração da mídia no Brasil de hoje, né? Gisele, vai lá. Tá, posso falar. Bom, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de poder, né? Então, quando a gente está falando de concentração da comunicação no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, a gente está falando de concentração de poder. Né, acho que a Olivia já falou bem sobre isso quando ela estava falando da pesquisa do monitoramento de propriedade da mídia. Né, quando a gente vai analisar quem comanda, né, quem domina a comunicação, né, quem tem essa hegemonia da comunicação no Brasil hoje, a gente vai ver que são grandes grupos empresariais, são famílias, né, então tem uma coisa aí que vem sendo também transmitida aí de geração a geração, são famílias, uma elite brasileira. Né? Então, essa concentração da comunicação, ela se confunde também com a concentração de poder, com a concentração política, com uma concentração econômica. Né? Essa elite que domina a comunicação no Brasil hoje também é uma elite financeira, também é uma elite política. Né? A gente traz isso no nosso livro, onde a gente mostra, por exemplo, que tem políticos, famílias de políticos, há gerações, que são proprietários de mídia no Brasil, o que é proibido pela Constituição Federal. Né? O artigo 54 da Constituição Federal proíbe a propriedade de concessões públicas por parte de parlamentares eleitos, por parte de políticos eleitos, né, com cargos eletivos. E a gente vê que isso se repete. Né? Então, quando a gente está falando de concentração da comunicação, a gente está olhando também para essa concentração de poder, para essa concentração econômica que domina o Brasil. Então, quando olhar para isso, é também olhar para o fato de que a comunicação ela também é central quando a gente está olhando para as desigualdades sociais no Brasil de modo geral. Né? No livro a gente aponta isso, que a diferença entre ter ou não ter voz e ter acesso para produzir a comunicação, por exemplo, significa a diferença de ter direito à vida. Né? Quando a gente olha para a pandemia, acho que isso fica muito evidente. Né? Na pandemia, a gente tem um coletivo parceiro nosso de um projeto que a gente desenvolve na Amazônia, que falou para a gente, por exemplo, que durante a pandemia a informação de que para tratar a Covid você tinha que usar a cloroquina chegou antes do uso de máscaras. Cloroquina, cloroquina, cloroquina do SUS. Eu sei que tu me cura, em nome de Jesus. Cloroquina, cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas, em nome de Jesus. Mais um! Cloroquina, cloroquina, cloroquina lá. Né? Então você vê como essa falta de acesso à informação nessa situação ela significava o próprio acesso à vida, né? O direito à vida, a garantia do direito à vida, a garantia do direito à saúde. Não sei se vocês querem complementar, André. Acho que é importante a gente considerar também que para um ouvinte médio aí do nosso programa, que não esteja necessariamente familiarizado com o debate da comunicação, a gente pode ter uma impressão, né, difundida de que o novo chega, né, as novas tecnologias chegam, transformando radicalmente um sistema
de comunicação, que o que a gente está tentando mostrar com o livro é que o poder comunicacional continua concentrado, né? Então, apesar das novas ferramentas, das novas dinâmicas da comunicação digital, há permanências importantes, né? Desde os políticos donos de mídia, a novidades dos religiosos controladores, né? Líderes religiosos controladores de meios de comunicação. Isso passa também, né? Quando a gente chega no digital, há uma permanência dessa concentração de poder que tem consequências para a democracia, para a vida, como disse a Gi. Então, acho importante sensibilizar a gente para as permanências também, além das transformações, né? Acho que o livro tenta dialogar um pouco com isso, né? Com o novo e com o velho na comunicação, apontando para um problema que segue super, super relevante, né? Para os desafios de um outro projeto de sociedade, né? Que é a gente conseguir ter pluralidade e diversidade de vozes para poder ter diversidade e pluralidade também de projetos em discussão na sociedade. André, queria perguntar agora sobre... Você escreveu num livro sobre a pesquisa do monitoramento da propriedade da mídia, que acaba respondendo um pouco a pergunta que dá nome ao livro, né, que é quem controla a mídia. Que é uma coisa interessante, assim, que, na verdade, quando você coloca essa questão, me parece a impressão que alguém vai responder assim, não, quem é que controla a mídia? Uma pessoa, né, que trabalha nas sombras ali, é o Soros. Como é que quem é que controla a mídia e o que é que isso permite, já te fazer a pergunta mais completa, o que é que isso permite concluir em termos da pluralidade da mídia aqui no Brasil, né? Muito boa essa pergunta. A gente, nessa pesquisa, né, a gente conduziu um levantamento dos veículos de grande alcance, né, pensando isso, o alcance efetivo, né, quando a informação chega efetivamente, é consumida pelas pessoas, né. Então, a metodologia da pesquisa do monitoramento no mundo todo é olhar para os veículos de maior audiência, né. A gente foi buscar os veículos de maior audiência, 50 veículos de maior audiência, a gente chega em poucos grupos controladores, né? Que, até para dizer, para alguém que está acompanhando esse debate há bastante tempo, não há uma mudança de cenário tão grande, né? Então a gente tem os grandes grupos, como o Grupo Globo, né? Como o Grupo Folha, né? Eles estão presentes, o Record, enfim, a gente tem grupos, né, ligados, nesse caso, à Igreja Universal, a gente tem grupos que são controladores de meios em diversos tipos de mídia. Então, o que a gente vai observando um pouco isso, né? Mesmo no online, há uma concentração, alguns veículos que vão furando um pouco esse processo, né? Conseguindo se encaixar entre os de maior audiência, mas a gente tem uma concentração da audiência nas mãos desses poucos grupos, que são grupos controlados, como já disse ele, né, por famílias poderosas, de uma elite, inclusive de uma elite concentrada geograficamente. Isso acho que é um dado importante da pesquisa, né? A gente tem uma diversidade regional ausente da mídia brasileira também, né? Então, 80% dos grupos estão sediados no que a gente chama de região concentrada, sul e sudeste, mas a grande maioria na região metropolitana de São Paulo, né? E o Grupo Globo no Rio de Janeiro, ocupando um grande papel de comando do que circula, do que é veiculado, do que se comunica no nosso país. Isso tem impactos diversos, né? Então a gente, quando a pesquisa permite a gente visualizar, né, dar transparência para quem são os donos, ela permite que a gente fazer uma série de debates, né? O debate sobre a própria regulação dessa distribuição das propriedades, das concessões da mídia, né? Da regulação dos limites de concentração de propriedade, como existe em vários países, da necessidade de ter políticas ativas de promoção dessa diversidade regional, de uma diversidade de pontos de vista, que não é só ter vários canais com baixa audiência na internet, por exemplo, né? Vários sites difusos, enfim. Então, a pesquisa do MON permite a gente visualizar um pouco desse cenário de concentração de poder comunicacional em um território muito restrito do país, na mão de uma elite muito concentrada, e dar transparência para quem são, né? Então, a gente traz isso um pouco no livro, né, de como dá para visualizar esse poder concentrado a partir do que a gente chama de propriedade cruzada, né, de o mesmo grupo dono de veículos online, veículos impressos, de rádios, de cadeias de rádio, de redes de TV privada e aberta, enfim. Então, apesar de ter uma sensação de muitos canais, a gente tem a mesma voz, né, o mesmo comando da voz sendo emitido, né, e isso é um problema central aí para o debate de todas as políticas, né. A gente
e o livro toca um pouco nisso, né? A gente tem debatido como esse poder concentrado da mídia, ele interdita debates no campo brasileiro, né? Hoje agora com a CPI do MST está evidente, interdita debates sobre o rumo das cidades, e vou lembrar que a gente destaca um dos grandes grupos de concentradores de mídia, que também e esse é um dado da pesquisa, né? Os outros vínculos de negócios, também é controlador de investimentos no mercado imobiliário. E que, se vocês buscarem as notícias aí na internet, vocês vão encontrar quando a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está fazendo um debate sobre IPTU progressivo, sobre a implantação de instrumentos, né, da política urbana para democratizar o acesso à terra. Donos da mídia ligavam diretamente para o prefeito, dizendo: se você continuar com esse debate, a gente não vai dar paz para o governo, né? Então, isso é um poder político central de interditar ou de mediar, né, debates sobre os futuros dos nossos territórios. E isso acho que está bastante evidente aí nos diferentes pontos que a pesquisa traz, né, e que o livro dá visibilidade de uma forma bastante interessante. Olívia, o André estava falando que, assim, que apesar de ter diversos canais, a gente tem sempre uma mesma voz, que é uma coisa que você traduziu no seu capítulo com a Camila Nóbrega, né, com o termo monocultura da mídia, em que nesse artigo você analisa a agricultura e o agronegócio e suas relações com a comunicação. Como é que é? O que é essa agricultura da mídia e qual que é o discurso que ela expressa? Monocultura da mídia, né? Bem, a gente tem trabalhado com essa ideia da monocultura, porque, enfim, a gente observa como é que o modo de produção da mídia, ele é muito similar ao modo de produção do agronegócio, né? E agora também das novas tecnologias, né? Então a gente fala no capítulo sobre as 3 monoculturas, né? A monocultura da mídia, a monocultura das tecnologias e a monocultura do agronegócio, pensando em um duplo aspecto. Assim, por um lado, essas monoculturas são modos de produção mesmo, modos de produção que concentram a propriedade, seja a propriedade da terra, seja a propriedade dos meios de comunicação tradicionais, seja a propriedade das novas plataformas de internet. Com isso também tem uma concentração, tem uma determinação de quais são os modos de produzir, que são os de exploração da terra, de exploração dos recursos naturais, mas também de exploração, que são bens comuns, né? Mas também exploração desse outro bem comum, que são os canais, aí, as ondas eletromagnéticas e todos os canais por onde a circulação circula, né? Então, tem um modo de produção aí que concentra a propriedade na mão de pequenos grupos e que faz com que predomine, né, que seja hegemônico um modo de produção de exploração dos recursos naturais, que beneficiam esses grupos, que lucram com essa exploração e que prejudicam e que não permitem florescer outros modelos de agricultura, outros modelos de comunicação e também outros modos de vida. Então, assim, a gente usa a monocultura muito relacionada a esse modo de produção que explora e que fornece lucro para pequenos grupos e que alimenta esse sistema capitalista. Por outro lado, essa monocultura a gente está usando também como uma ideia de construção de discurso mesmo, de narrativa, como, né, uma produção de um discurso sobre a comunicação, sobre a produção, a ocupação da terra e a agricultura, que são também homogêneos, né? Então, esses grupos atuam na produção desse discurso que também traz uma homogeneidade, eles atuam no imaginário, né? Na produção de imaginário sobre o que é, por exemplo, o agronegócio, sobre, né, inclusive essa ideia do agronegócio, né, porque a gente, quando fala de agricultura, a gente não tem só um modelo de agricultura, o agronegócio não é sinônimo de agricultura, e o agronegócio não é a única forma da agricultura se manifestar e ser produzida, né, mas você tem uma criação de um imaginário aí que fortalece essa ideia de que o agronegócio é a única salvação aí para o planeta, que só com esse modelo de agronegócio exportador e relacionado ao mercado financeiro, relacionado à produção de commodities, só esse modelo que vai permitir matar a fome no mundo, né, que invisibiliza todos os outros modelos, que são modelos que muitas vezes estão preocupados com realmente a produção de alimentos, estão preocupados com
a não exploração da terra indefinidamente, que estão preocupados com cuidado com o meio ambiente, e estão preocupados com o cuidado com os modos de vida das diversos grupos e populações que vivem dos seus territórios, né, como as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as pequenas comunidades rurais. Então, assim, tem também, a monocultura também se refere a essa disputa de imaginário mesmo, né? Então, é por isso que a gente resolveu tratar essa ideia de monocultura, né, associando com a relação dos monopólios, né, mas pensando nessas relações. E também nas relações com as mídias, com as novas mídias, que elas também entram, né, as grandes plataformas digitais também têm entrado na produção discursiva sobre o que significa, né, agricultura, como é que as tecnologias podem auxiliar nesse modelo do agronegócio em todo o mundo. As grandes empresas de tecnologia né, tecnologia de informação e comunicação têm entrado no mercado do agronegócio, né, produzindo tecnologias para esse mercado, né, seja a Meta, que é dona do Facebook, Google, Amazon, Microsoft, todas essas empresas têm investido no desenvolvimento de tecnologia para esse mercado, né, que também são tecnologias que exploram não só a terra, mas exploram os dados pessoais das pessoas, os dados sobre os territórios, que produzem uma quantidade enorme de dados e que estão lucrando com a produção desses dados também. Então, esses monopólios digitais também passam a investir seus recursos e tanto na produção de tecnologias que vão alimentar somente o agronegócio, que não estão disponíveis para os pequenos agricultores, por exemplo, e que também alimentam os imaginários sobre o que significaria um modelo certo de agricultura, né? Olivia, você teria um exemplo para dar dessas novas tecnologias aí ligadas à questão do agronegócio? Porque, né, das novas tecnologias não, né, das empresas de comunicação do digital, né, desenvolvendo ferramentas. Então, para mim, eu tenho até dificuldade de imaginar o que seria isso. Não, tem desde ferramentas, por exemplo, tem ferramentas para mapear mesmo, para mapear o solo, mapear os territórios, e aí mapear também os modos de vida, né, como é que o solo está sendo produzido. Tem tecnologias para mapeamento das sementes, como é que as sementes, qual é o momento adequado para o plantio da semente, qual é o momento adequado para a colheita, qual é a melhor semente que vai ser utilizada, e também qual é o melhor fertilizante, por exemplo, que vai ser associado àquela semente, né? Então tem toda um desenvolvimento de tecnologias que estão associadas não é só produz informação, mas também produz essas tecnologias de tratamento da terra baseado nos fertilizantes que estão associadas, né? Então, assim, isso faz com que assim, a agricultura fique um pouco dependente dessas tecnologias, né? Isso a gente não é novo, né? Assim, isso não é novo porque, assim, quando você fala da Revolução Verde, por exemplo, que teve no século XX e que no processo todo de modernização da agricultura no Brasil, você já vinha esse discurso de desenvolvimento tecnológico, ele já era muito preeminente, né? E um discurso, né, e com desenvolvimento de tecnologia, que seria a modernização do campo, traria todas as soluções para o campo, né? Você substituir o trabalho, às vezes, humano pelas máquinas, pelas colheitadeiras, enfim. Você mecanizar o campo, essa solução da mecanização do campo, essa ideia de modernização, ela já vem de muito tempo. Então, a gente fala hoje de uma revolução, uma nova etapa dessa revolução verde, né, com essas empresas de tecnologia investindo nisso também, e associada com as empresas que já existiam há muito tempo, né, que são as empresas de produção de fertilizantes, de produtos químicos, né. Tem também tecnologias para vigilância, para monitoramento, que, enfim, você tem uma série aí de produtos que são desenvolvidos por essas empresas e que, né, enfim, que interferem mesmo na produção e que muitas vezes não são feitas para os pequenos agricultores, que muitas vezes, por exemplo, não tem nem acesso à tecnologia. A tecnologia, ela não é em si, a gente não está falando aqui em nenhum momento que a tecnologia é ruim e que ela não deveria ser utilizada para informação ou não deveria ser utilizada para o campo, por exemplo. Não é nada disso que a gente está falando. Mas, assim, essas grandes empresas não estão interessadas em produzir, por exemplo, tecnologias com os agricultores, para o benefício dos agricultores, né? Tem um desenvolvimento de uma tecnologia
que é para a grande produção, que é para esse modelo de agronegócio baseado na exportação, baseado nas commodities, na produção de dados, nas monoculturas mesmo, né, que, né, são monoculturas também no sentido, né, mesmo de o que é produzido, né, a monocultura da soja, por exemplo, que ocupa imensas extensões de terra. Uhum. Olivia, ainda tem mais uma pergunta aí sobre o teu capítulo, que é sobre quais as relações entre a mídia e o agronegócio para além do discurso, né? Muitas vezes são negócios que estão imbricados, muitas vezes com o mesmo dono, né? Você podia contar um pouco para a gente aí quais são essas conexões, velho, entre o cara que é dono, né, de um canal de televisão e também tem as suas fazendas ou o que for? Assim, historicamente, a gente vê uma relação da mídia com o agronegócio no Brasil, não só nessa produção de discurso, mas também na propriedade, né? A própria Folha de São Paulo, que é um dos veículos mais antigos do país, ela foi fundada com relação com os proprietários de terra, com a produção de café, né? Tinha uma produção, né, uma relação de propriedade, mas também uma relação de construção de um discurso positivo em relação ao modo de produção, né? E isso segue. Então, assim, a gente, por exemplo, no monitoramento da propriedade na mídia, a gente identificou vários grupos que possuem propriedade de mídia e possuem propriedade de empresas relacionadas ao agronegócio. E aí eu acho que o mais famoso de todos é o Grupo Globo, né, os acionistas do Grupo Globo possuem propriedade de terra também. Não à toa, a Rede Globo foi durante muito tempo parte da Associação Brasileira do Agronegócio, faz uma campanha, né, por exemplo, que já tem muitos anos, que tem um slogan agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né, que visa aí disputar esse imaginário por interesses privados mesmo, porque tem uma propriedade ali, mas também por a defesa de um modelo de negócio, né? Então, assim, isso é uma relação de propriedade talvez a mais conhecida, seja do Grupo Globo, mas temos outros também. O Grupo Bandeirantes também tem relação de propriedade de terra. O Grupo Bandeirantes também investe bastante em canais voltados para o agronegócio, né? E é por isso que é muito importante a gente olhar para saber quem são os proprietários de mídia no Brasil. É muito interessante, porque normalmente a gente pensa assim, a imprensa está defendendo algum negócio porque está recebendo propaganda, anúncio das empresas e tal. Às vezes nem é próprio tem uma relação, a própria mídia, né, a própria companhia é uma empresa de agronegócio também, né, talvez. André, você queria complementar? Não, um comentário que, assim, a gente está agora no meio da CPI, uma nova CPI espetacularizando, tentando criminalizar o movimento sem terra, né? A Câmara dos Deputados instalou hoje a CPI que vai investigar invasões de terras por integrantes do MST. O deputado tenente-coronel Luciano Zucco, do Republicanos, foi eleito presidente da comissão. Indicou o deputado Ricardo Salles, do PL, ex-ministro do Meio Ambiente, para a relatoria. A nomeação dele gerou protestos dos governistas. Salles disse que fará o trabalho com imparcialidade. Com um levantamento que foi feito aí entre as matérias de abril pelo Intervozes, saiu agora no Brasil de Fato, 100% das matérias criminalizam o MST. Isso é um resultado muito parecido com a pesquisa de 2011, quando houve uma CPI também do Sem Terra, também na mesma lógica de silenciamento das lutas, né? Então, a gente vê aí, quando a gente olha também para o conteúdo produzido, né, como esses vínculos são danosos para um debate democrático, né, sobre o campo, sobre a reforma agrária, né, sobre as possibilidades de outros projetos. Então, acho que isso tudo que a Olivia disse fica visível também nesses outros levantamentos, né? E se eu puder complementar só, Luiz, não é que o discurso não significa que ele não mude, né, e que não tenha fraturas, que é um termo até que a gente usa no texto que escrevi com Camila Nóbrega, assim,
tem fraturas, tem disputas, não é que você vai olhar as matérias, vai ver sempre o mesmo discurso. Tem as mudanças também e tem as disputas. Por exemplo, quando a gente fez esse acompanhamento da CPI do MST em 2010, uma pesquisa foi publicada em 2011, a gente via que tinha muito pouco espaço para essas brechas, para essas fraturas. O discurso era bem mais homogêneo na mídia, né? Era um discurso mesmo de criminalizar o MST, de sempre falar que são invasores, né? Tinha uma capa famosa da Veja que tinha o Sted ali como, né, diabo, assim. Então, era muito homogêneo, era um discurso com muito pouca fratura. Hoje, a gente consegue ver que tem algumas fraturas. Por exemplo, o MST, durante a pandemia, a gente viu também que tinha várias matérias que elogiavam o MST, que mostravam como ele né, matérias no Globo ou na Folha que falavam que o MST era o principal produtor de arroz orgânico da América Latina, matérias falando sobre as feiras da reforma agrária que o MST começou a fazer, matérias também que exaltaram, de certa forma, como o MST estava distribuindo alimentos para as pessoas que estavam passando fome durante a pandemia, e mesmo matérias exaltando o modelo da agroecologia que o movimento começou a adotar. Então, assim, essas fraturas existem e esse discurso não é mais homogêneo. Por outro lado, a gente vê que continua aí, né, a utilização de termos como invasão, a não problematização da diferença entre invasão e ocupação, né? Não tem uma fala aí que destaque, por exemplo, que a ocupação é legítima, né? Que faz parte de um mecanismo legítimo e protegido pela legislação de luta pela reforma agrária, do que significa a reforma agrária. Vou passar para a Gisele agora, vamos discutir uma outra questão, que é a questão do racismo, né? Que é o tema do capítulo que você escreveu no livro com a Tâmara Terço, né? Gisele, como é que a concentração e a falta de pluralidade na mídia contribuem para o fortalecimento das opressões raciais? Principalmente na internet, né, que é o foco do artigo, né? Sim, maravilha, Luiz. Então, esse artigo, né, eu fiz com a Tâmara Terço, que também é integrante do Intervozes, e a gente parte de 2 casos emblemáticos, né, para fazer essa análise, assim, de como essas disputas em torno do racismo se dão na internet. A gente parte do assassinato do João Alberto Silveira Freitas, né, aquele caso em que ele foi assassinado por seguranças do Carrefour. O Ministério Público denunciou à Justiça 6 pessoas pela morte de João Alberto, que foi espancado dentro do estacionamento do supermercado Carrefour no mês passado aqui em Porto Alegre. É o mesmo grupo que foi indiciado pela polícia na semana passada. Para os promotores, a questão racial influenciou no crime. O Ministério Público afirma na denúncia que João Alberto passou a ser seguido e monitorado dentro do supermercado Carrefour desde a hora que entrou na loja no dia 19 de novembro. E o caso do George Floyd, que também foi um caso de bastante emblemático, né, de bastante mobilização, inclusive internacional. Esses 2 casos, eles geraram mobilizações intensas, né, tanto online quanto offline. Ganharam bastante espaço na mídia, ganharam uma cobertura midiática bastante intensa também. Inclusive, nesse contexto, a gente teve o primeiro jornal que foi apresentado exclusivamente por jornalistas negros, né, que foi uma edição do Em Pauta, da Globo News, também, para falar sobre racismo, né? Eles haviam sido criticados anteriormente por uma cobertura que estava sendo feita somente por pessoas brancas, né, e o assunto exigia outros pontos de vista, né, exigia mais diversidade nesse sentido. Então a gente parte desses 2 casos para discutir como esses discursos circularam pelo ambiente digital e como essa lógica de concentração de poder também no ambiente digital acaba por gerar uma invisibilidade também das pautas antirracistas, né, mesmo diante de situações que geraram uma grande mobilização pública, né, uma grande mobilização da opinião pública. Então, o que a gente vai olhar é que, assim, apesar de ser um ambiente, né, um ambiente digital, apesar de ser esse ambiente com características próprias e que propicia uma circulação diferente dos discursos, quando a gente está comparando ali com os meios de comunicação de massa, né, por exemplo, rádio e TV, esse ambiente digital ele também reproduz lógicas de concentração de poder
e uma concentração de poder que eu arrisco dizer que é ainda maior do que a concentração que a gente vê nos meios de comunicação, né? Porque a gente está falando aqui das empresas de maior valor de mercado do mundo hoje, né? Empresas que têm uma concentração de poder econômica dentro do ambiente da comunicação que é gigantesco, né? É um poder que a gente não tem notícia de ter um poder assim, de empresas com esse poder terem existido antes. Né, são empresas aí que vêm do norte global, geralmente ali do Vale do Silício, dos Estados Unidos, mas que são transnacionais e que têm um poder de afetar os países, né, de afetar, enfim, de inclusive interferir em temas de soberania nacional, né, de interferir nas democracias de forma absurda. Né, o que a gente tem visto aí nos últimos anos em diversas localidades, né, inclusive no Brasil, quando a gente olha, por exemplo, para as eleições de 2018. Então a gente está falando de um ambiente que tem aí também características, né, que tem uma lógica de concentração de poder e de uma concentração de poder gigantesca. Né? A gente está falando de empresas, né, como o Olivia já colocou, como o Pache também já colocou. A gente está falando de empresas que têm um modelo de negócios que é baseado num extrativismo de dados, né, e na venda indiscriminada desses perfis que são criados a partir dessa quantidade imensa de dados que são coletados, e de forma absolutamente opaca, né, com algoritmos que funcionam também sem qualquer transparência. A gente não sabe como isso funciona, a gente não tem informações sobre como essas plataformas funcionam. Né? Inclusive, é uma das demandas da sociedade civil em torno dessas plataformas digitais, né, uma demanda por mais transparência. Né? O que a gente sabe é que essas tecnologias, como qualquer outra tecnologia, né, ela é produzida num contexto de sociedades que são atravessadas pelo racismo estrutural. Racismo esse que é fundador do processo colonial, né, que é uma característica intrínseca do processo colonial. Então, essas tecnologias, né, elas estão inseridas nesse contexto. Né? Então, obviamente que os algoritmos e a forma como essas tecnologias funcionam, elas são enviesadas, né? Elas são racialmente enviesadas. Né? E isso é o que a gente mostra no nosso artigo, e aí a gente traz alguns estudos também que exemplificam isso, né? Especialmente 2 estudos assim, que são seminais nesse sentido. Um é o estudo da Safiya Noble, que é Algoritmos da Opressão, em que ela vai mostrar como os mecanismos de busca ajudam a reforçar o racismo. Né? Ela faz uma pesquisa especificamente ali em torno de mulheres e crianças negras, né? Mulheres e meninas negras. E aí, em buscas, né, principalmente ali em plataformas como o Google, se você coloca o termo, né, meninas negras, né, ela está fazendo essa pesquisa nos Estados Unidos, ali por volta de 2017, 2018, se você colocava o termo Black Girls, por exemplo, você tinha o retorno nas buscas de imagens de mulheres e crianças negras sendo hipersexualizadas, né? Você trazia, inclusive, sites pornôs que apareciam no resultado dessa busca. Então, você tinha ali um exemplo muito evidente de como esses algoritmos estavam enviesados pelo racismo estrutural, né? Como eles estavam atravessados por essa questão, como eles estão atravessados também por uma questão de gênero, né? Por um patriarcado que está ali presente também, por um machismo estrutural que também está presente, tanto na concepção desses algoritmos, né? Porque dessas tecnologias, de modo geral, porque quando a gente vai olhar quem é que faz, quem produz essas tecnologias, né? Se a gente olhar só para os CEOs, a gente já vai ter uma ideia de quem são as pessoas que estão por trás dessas tecnologias, mas não é muito diferente quando a gente vai olhar para quem desenvolve, né? Tipo, quem estaria ali no chão de fábrica dessas plataformas, né? Quem desenvolve essas tecnologias, quem está produzindo de fato esses algoritmos, quem são esses desenvolvedores, a gente vai ver que são majoritariamente homens brancos, cis, héteros, que estão ali localizados no norte global. Né? Então, que certamente tem a produção dessas tecnologias está enviesada por isso, né? Inegavelmente, isso atravessa essa produção.
Então, esse estudo da Safia Noble mostra isso, é um estudo genial em torno disso, em torno de como esses mecanismos de busca reforçam o racismo, e também tem um outro estudo, que é o projeto Gender Shades, da Joy Bolamini com a Timnit Gebru, em que elas vão analisar os sistemas de reconhecimento facial de grandes empresas, sistemas de reconhecimento facial comerciais. Então, ali, sistemas da Microsoft, da IBM, enfim, vão analisar lá como esses sistemas funcionam, vão analisar esses bancos de dados que alimentam esses sistemas, e aí elas vão mostrar as disparidades, né, na identificação dos tons de peles não brancos. Inclusive tem um vídeo na internet que é muito significativo disso, né? Tem 2 vídeos que mostram isso muito bem. Um que é um vídeo delas fazendo um dos testes, né? Em que elas estão numa situação ali que tem reconhecimento facial, elas ficam na frente de uma tela que faz esse reconhecimento facial, e aí uma pessoa branca entra na tela, tem o seu reconhecimento feito, e quando uma pessoa negra, de pele escura, entra, essa plataforma não reconhece como um ser humano, não reconhece como uma figura humana, né? Então, um pouco nessa linha o estudo que elas estão fazendo, assim, né? E tem um outro que é um sistema que é instalado, que é um dispenser de sabonete num banheiro. É um dispenser onde você coloca a mão embaixo e ele solta o sabonete, ele reconhece que tem ali uma mão. E aí, quando você coloca uma mão branca embaixo desse dispenser, ele solta o sabonete. Quando é uma mão negra, ele não é acionado. Então, são 2 exemplos aí de como esse racismo ele está entranhado na produção dessas tecnologias, né? Como ele está ali presente, né? Como essas tecnologias são construídas dentro desse contexto, assim, né? Enquanto elas estão permeadas por esse racismo estrutural, por essa lógica patriarcal, né? Então, esses 2 estudos da Joy Bolamini, da Timnit Gebru e da Safia Noble são muito exemplares nesse sentido, assim, né? Mas nesse artigo, assim, além desse ponto, né, além dessas questões relacionadas a como o racismo estrutural está ali intrinsecamente vinculado a essas tecnologias, às plataformas digitais, às tecnologias de reconhecimento facial, a gente também mostra como, apesar dessas questões, né, apesar dessas tecnologias terem esse viés racista em sua origem, essas tecnologias também seguem sendo apropriadas por ativistas, por coletivos, por movimentos antirracistas, né, e seguem tendo um lugar importante na mobilização, na visibilização da pauta, na denúncia de casos de racismo, né, como, por exemplo, os casos que dão origem a esse artigo, né, que a gente começa, do George Floyd e do João Alberto. Eu tinha separado uma pergunta sobre essa parte aí do artigo, sério, queria fazer então você já complementar, que é sobre isso, né? Você falou que esses movimentos têm se apropriado das ferramentas digitais para construir e defender aí suas visões de mundo. Eu ia te perguntar isso, falar um pouco sobre o trabalho que é feito por esses coletivos, por esses movimentos. Se você puder, talvez até citar alguns, né? É interessante, né? Também fica como uma recomendação aí para o pessoal acompanhar. É isso. Massa. Então, apesar dessas tecnologias serem marcadas, né, terem esse viés racista em sua origem, elas seguem sendo apropriadas por ativistas, por coletivos, por movimentos sociais antirracistas e são utilizadas, né, para mobilização, para denúncia, para angariar apoios, para visibilizar a causa antirracista. Né? E aí eu acho muito interessante que a gente tem ouvido falar muito, assim, principalmente na última década, assim, que eu acho que também tem esse avanço da internet sobre o país, assim, né? Em que a gente tem ouvido falar muito mais sobre racismo, né? Denúncias de racismo, de situações em que ocorrem racismo, em que você tem uma mobilização ali em torno daquela situação. E aí é interessante observar também que nesse período também, assim, nessa última década, em que a gente tem também uma profusão de coletivos de mídias negras, né? Então você começa a ter muito, você tem a internet, ela contribui um pouco nesse sentido também, né? Um pouco não, eu diria que bastante até, porque ela tem esse aspecto também descentralizado, você não precisa estar ali presencialmente e tal para constituir aquele coletivo, para formar aquele grupo de mídia e tal.
Então, via internet, esses coletivos têm se formado e esses coletivos têm disseminado as suas pautas, né? E aí, para citar, enfim, a gente tem vários exemplos aí de coletivos de mídia negra que surgiram nessa última década e que estão presentes online, né? A gente tem o Alma Preta, a gente tem o Correio Nagô, que inclusive tem mais tempo do que isso, está presente há mais tempo do que isso na internet. A gente tem a revista Afirmativa. No Intervozes a gente está finalizando agora uma produção que é sobre as leis de cotas, né, de uma outra série que a gente faz, que é o Vozes Silenciadas, analisando aí os últimos 20 anos em termos de cobertura midiática sobre as leis de cotas, e um dos aspectos que a gente coloca é isso, assim, as leis de cotas, elas ajudam também elas quebram um paradigma, assim, né? Teve um evento que a gente fez em Natal que um pesquisador falou que se tem uma ruptura epistemológica, que as cotas, elas contribuem para isso, né? Elas causam rupturas epistemológicas dentro das universidades e isso vai reverberando para o mundo, né? Então, não à toa a gente está vendo aí nessa última década, nessas últimas 2 décadas, uma profusão de mídias e de coletivos antirracistas e que trazem a pauta do racismo para a centralidade da sociedade brasileira, né, como um todo, né, uma sociedade que é intrinsecamente marcada por isso. E aí tem um dado que eu queria trazer também, que é um dado que foi feito pela FOPIR, né, que é o Fórum Permanente pela Igualdade Racial, que a gente cita também no nosso artigo, que fez um levantamento em 2019, um mapeamento de mídias negras, né? Eles catalogaram 65 veículos ali em 2019, e mais da metade desses veículos tinham surgido nos últimos 2 anos. Né? Então, o que corrobora um pouco com isso também, né? Você tem um aumento do acesso à internet, ainda que de forma precária, como a Olivia colocou, a gente tem várias questões ainda relacionadas ao acesso à internet no Brasil, mas que isso também acaba propiciando essa organização, né, dos movimentos sociais, dos coletivos, em torno dessas questões, e aqui a gente está falando especificamente da questão racial. Bom, a gente está caminhando aqui para a parte final do episódio. Eu queria perguntar para vocês qual que é o caminho aí para enfrentar essa concentração midiática, qual que é a agenda. E aí já vou emendar uma pergunta espinhosa aí para vocês, que é qual a expectativa de vocês em relação ao novo governo, né, ao governo Lula, encampar também, em que medida, né, encamparia talvez algumas dessas medidas, lembrando que, né, na primeira passagem aí da esquerda pelo governo de 2013 a 2016, os governos passaram bem longe de discutir essa questão, né? Luiz, sobre a questão como resolver, né, esse cenário, eu acho que a primeira questão é a gente, né, o que os governos precisam levar a sério a necessidade de democratizar a mídia, né, a gente tem visto, e aí isso já é, né, desde os anos 80, a Unesco já fala, né, da importância da democratização da mídia para a democratização de outros direitos, do acesso a outros direitos, democratização de vozes, né, isso a gente já fala há bastante tempo, mas assim, a gente precisa começar a levar a sério mesmo a centralidade desse debate, e acho que com a pandemia isso ainda ficou mais evidente, né, porque com as tecnologias em todas as áreas, tomando conta de todas as áreas da nossa vida, ainda mais, né, a questão na saúde, a educação, lazer, cultura, né, tudo isso hoje cada vez mais mediados pelas tecnologias, então a gente precisa levar a sério a necessidade de democratizar tanto a mídia tradicional quanto o acesso às tecnologias. E essa democratização, ela passa por regulação, né, a gente precisa... E pela existência de políticas públicas nesse sentido. Né, então, a gente tem um debate histórico no Brasil sobre a necessidade de regular. A gente tem capítulos, por exemplo, na Constituição Brasileira de 88, que proíbe o monopólio e os oligopólios. E, enfim, por que existem monopólios e oligopólios se eles são proibidos pela Constituição Brasileira de 1988? Né, então, assim, a gente precisa regulamentar esses capítulos da Constituição e fazer com que realmente isso seja válido, né, que a gente não tenha mais esses monopólios de mídia no Brasil. Né, a gente também tem capítulos na Constituição que falam que políticos não podem ser donos de mídia, como André já citou antes. E, no entanto,
a gente tem aí, segue com, né, vários congressistas, deputados, senadores, sendo donos de concessão de rádio e TV. E a gente pergunta, mas qual é o problema? Bem, o problema é que eles são esses deputados e senadores que dão as concessões, que aprovam as concessões de comunicação, e eles são os proprietários, e eles ainda se beneficiam dessas concessões para os seus interesses políticos privados, né? Então, assim, e aí agora com a internet a gente tem um debate aí sobre também como regular, tem uma ideia, a gente sempre no Brasil teve uma resistência muito grande a falar em regulação da mídia, como se regular a mídia fosse sinônimo de censura, e não é, né? A gente tem regulação da mídia em quase todas as democracias aí, que são consideradas democracias superliberais, a gente tem mecanismos de regulação da mídia, né? Tem nos Estados Unidos, tem na França, tem na Alemanha, tem na Inglaterra. Então, por que no Brasil a gente não pode falar em democratizar a mídia? Por que aqui é sinônimo de censura? Então, assim, a gente, né, precisa enfrentar esse debate. E quando chega na internet, às vezes esse debate é mais difícil ainda. Por um lado, porque é isso, tem uma ideia de, mas a internet não é livre, não é aberta, todo mundo não pode falar, para que a gente vai regular uma estrutura, uma arquitetura que teoricamente é livre e aberta? Bem, porque a gente sabe que na prática ela não é mais livre e aberta, ela nasceu livre e aberta, mas hoje com os monopólios digitais ela não é mais livre e aberta, e a gente tem empresas que têm exercido uma espécie de censura privada, né? Não são governos, mas são empresas de tecnologia, Facebook, Google, que têm determinado o que vai circular, o que não vai, que conteúdo vai ser removido, o que não vai, algoritmos que vão estimular a desinformação, né, o problema da desinformação que a gente vê no Brasil hoje, algoritmos que vão estimular o discurso de ódio. Então, assim, essas empresas que estão definindo, e a única maneira da gente fazer para que elas não definam isso sozinhas é regular. Então, isso é um debate que a gente tem que enfrentar, mas não é só regulação de procedimento, de como funcionam essas plataformas, que é a regulação que a gente vem debatendo hoje no Brasil. Quando o governo, por exemplo, brasileiro, está muito interessado na aprovação do PL 2630, que popularmente é chamado de PL das fake news, mas que tem objetivos mais amplos de instituir transparência e responsabilidades das plataformas na internet. O governo tem muito interesse em aprovação desse projeto, a sociedade civil brasileira de direitos digitais também tem, porque é importante que a gente tenha transparência dessas plataformas, mas isso é só uma parte da regulação. A agenda não pode ser só essa, mas a gente também precisa avançar e falar da regulação econômica também, né? Como combater esses monopólios, esses oligopólios, estimular a pluralidade e a diversidade. Né, e que acho que os governos precisam enfrentar esse debate, porque a gente já viu no que resultou, né, toda essa concentração da mídia e o poder das plataformas digitais, a gente viu os prejuízos que isso trazem para a democracia, e se a gente, de novo, né, não enfrentar essa questão, a gente corre o risco de ver aí, né, situações de autoritarismo se perpetuando na sociedade e vozes sendo silenciadas. Bom, o Intervozes até publicou um artigo no início do ano falando um pouco sobre essa nossa, como estava a nossa expectativa em relação a esse terceiro governo Lula. E olha, eu vou dizer que não é das melhores. Por quê? Porque a gente tem uma avaliação de que o governo Lula tem repetido uma lógica que a gente já viu em outros governos, nos outros governos petistas, de usar a comunicação como moeda de troca política. Né? Então, a gente viu que o Ministério das Comunicações, por exemplo, está na mão do União Brasil, né, do Juscelino Filho. O União Brasil, a gente fez um monitoramento no final do ano passado, durante as eleições, né? Todas as eleições a gente faz um monitoramento de quem são os donos da mídia que estão disputando as eleições, quem são os candidatos que vêm de programas policialescos que estão disputando as eleições. E no nosso monitoramento do ano passado, o União Brasil era o partido que mais congregava essas candidaturas, né? Especialmente, acho que de donos da mídia, né, Olivia? Eu não tenho certeza agora se era do número total dos dois, mas depois posso confirmar isso, né? O que a gente sabe é que o União Brasil era o partido que mais tinha candidaturas que foram colocadas nesse monitoramento, né? Quer complementar isso, olha?
Não, sim, era dos donos das mídias, dos proprietários mesmo de mídia, né? Políticos que são proprietários de mídia. Isso. Então isso, né? O Ministério das Comunicações está na mão de um partido que foi apontado no nosso monitoramento como o partido que tinha mais candidaturas de proprietários de mídia no Brasil, né? Que, como a gente já falou aqui durante o episódio, é algo que é proibido pela Constituição brasileira, né? De parlamentares, de políticos eleitos serem proprietários de concessões públicas. Então a gente acha que essa já é uma sinalização negativa nesse sentido. Em vez de ser esse espaço em que a gente possa construir ali, de fato, uma comunicação mais democrática, o que a gente vê é que é um espaço que vem sendo usado como uma moeda de troca política, né? Ao menos é o que vem sendo apontado, assim, né? Como a gente avalia aí nesse começo de governo Lula, de terceiro governo Lula. Acho importante deixar aberto isso, né? A gente tá discutindo nesse livro. Tanto tem uma primeira parte onde a gente aponta o poder concentrado da mídia, uma segunda parte onde a gente discute os desafios nesse novo contexto de digitalização, né, da comunicação digital, e uma terceira parte onde a gente está abrindo os desafios e disputas que estão em aberto. A gente está reconhecendo aqui um poder concentrado da mídia que evidentemente tem a ver com a conjuntura nacional, né, que vai produzindo essa conjuntura que hoje é de uma retração democrática, de uma força conservadora super presente no Congresso Nacional. Então, entender também que a mídia está em disputa junto com um projeto de sociedade, junto com o futuro das políticas públicas no Brasil, né, da democracia brasileira. Então, reconhecer esse poder concentrado não é de forma alguma achar que a gente está determinado, né, tem um futuro determinado, já escrito, fechado, de sofrer com esse problema. Mas justamente é um convite a gente refletir sobre nosso papel, né? Nosso papel enquanto, né, aqui vocês na produção da mídia independente, né, pensando a gente nesse tensionamento, né, que a gente vai conseguir produzir da conjuntura para que a gente tenha de fato uma política pública de comunicação. Não vai ser também algo que vai ser produzido de cima para baixo, né, a partir de um Congresso Nacional super capturado por interesses de políticos donos da mídia, enfim. Então, como que a gente vai produzir encontrar essas fraturas, como disse a Olívia, e ampliar esse debate, né, esse tema, para que a gente dispute os rumos, efetivamente, da comunicação, ampliando vozes, né, ampliando as condições de outros projetos circularem. Não há disputa de outro projeto para o campo, não há disputa de outro projeto para as cidades, não há disputa de outros projetos de concepção de alimentação, do direito à saúde, que não passem, né, pela disputa de sentidos na sociedade e, portanto, por uma transformação do sistema de comunicação, né? Acho que claro que a gente sabe que a gente vem de um governo que foi nefasto em todos os sentidos, né? Mas acho que não tem uma expectativa de que uma mudança de governo vá produzir as condições automaticamente também da gente transformar radicalmente o sistema de poder nacional. Então acho que é importante a gente se reconhecer como parte dessa disputa, né? Perfeito, gente. Estamos chegando aqui ao final do episódio. Gostaria de agradecer mais uma vez pela participação aqui no Guilhotina. Obrigado. É isso. Obrigado, Le Monde. Obrigado, Guilhotina. Obrigado, Luiz. Obrigada também a todos os ouvintes e os ouvintes. Então, mais uma vez, muito obrigado. Hoje recebemos os integrantes do Intervozes Olívia Bandeira, Gisele Mendes e André Pasti, organizadores do livro Quem Controla a Mídia no Brasil. Convidamos você que nos acompanhou até aqui para seguir ou favoritar o Guilhotina no seu tocador de podcast preferido. E aproveita também para avaliar o episódio, assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 4 horas da tarde. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site diplomatique.org.br/assine. E para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatique.org.br. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Ignorância.
triste, é fácil de ser corrompida. Uma cidade triste, é fácil ser manipulada. No contra-ataque da guerra, arte pra não viver dando murro em ponta de faca. No contra-ataque da guerra, arte, ninguém nessa terra vai comer farinata. Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer que não tem frevo, mas eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer que não tem frevo, mas eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer que não tem frevo, mas eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer, eu quero ver quem vai. O frevo é um ser humano, o frevo é o nosso rock, o frevo é a luta armada, dizem ai, diga, pibe, diz pop. Meu corpo é uma cidade, com pernadas de aço, pra furar um buraco na rocha do egoísmo, a revolta do passo. Ferrolho, tramela, rojão, abre alas, tesoura, martelo, espalhando brasa. Ferrolho, tramela, rojão, abre alas, tesoura, martelo, espalhando brasa. Ferrolho, tramela, rojão, abre alas, tesoura, martelo, espalhando brasa. Ferrolho, tramela, rojão, abre alas, tesoura, martelo, espalhando brasa. Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer que não tem frevo, mas eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer que não tem frevo, mas eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer que não tem frevo, mas eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quem vai. Uma cidade triste, é fácil de ser corrompida. Uma cidade triste, é fácil ser manipulada. No contra-ataque da guerra, arte, um corpo liberto deixa a mente afiada. No contra-ataque da guerra, arte. A edição e sonorização deste episódio é de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br